História Filosófica do Gênero Humano, por Antoine Fabre de Olive, de 1767 a 1825. Traduzido do original francês. Histoire philosophique du genre humain. Librairie Générale des Sciences Occultes. Paris, a 1905. 1. Preâmbulo. Motivos desta obra. A obra que ora público sobre o estado social do homem pretendia, de início, ser parte de um trabalho mais amplo que eu pensara escrever sobre a história da Terra e de seus habitantes, e para o qual reuni grande quantidade de material. Minha intenção era agrupar sob um mesmo ponto de vista, e dentro de um mesmo panorama, a história geral do globo em que vivemos, segundo as considerações da história natural e política, física e metafísica, civil e religiosa, desde a origem das coisas até seus mais recentes progressos, de modo a expor sem qualquer preconceito os sistemas cosmogônicos e geológicos de todos os povos, suas doutrinas religiosas e políticas, seus governos, costumes, relações diversas, a influência recíproca que tem exercido sobre a civilização como um todo, seus movimentos pela Terra e os acontecimentos, felizes ou infelizes, que assinalaram sua existência mais ou menos agitada, mais ou menos longa, mais ou menos interessante, visando a extrair de tudo isso os ensinamentos mais amplos e seguros jamais obtidos até o momento sobre a natureza íntima das coisas e, sobretudo, do homem, a quem tanto nos interessa conhecer. Quando idealizei este projeto, ainda era jovem e pleno daquela esperança que torna a juventude tão presunçosa. Não via qualquer obstáculo capaz de me deter no longo caminho que escolhera percorrer. Dotado de alguma força moral e decidido a realizar um trabalho obstinado, acreditava que nada resistiria ao duplo ascendente da perseverança e do amor à verdade. Dediquei-me então ao estudo com um ardor insaciável, aumentando incessantemente o volume dos meus conhecimentos e sem pensar muito no uso que deles pudesse fazer algum dia. Devo dizer que estava um tanto obrigado, pela minha posição política, à reclusão que tal empenho exigia. Embora não me tivesse de maneira alguma destacado durante a Revolução e guardasse equidistância dos partidos, alheio a toda briga, toda ambição, eu conhecia o bastante das coisas e dos homens para que minhas opiniões e meu caráter continuassem na obscuridade. E assim foi que circunstâncias alheias à minha vontade acabaram levando-as ao conhecimento de Bonaparte, exagerando ainda mais a seus olhos o que elas pudessem ter de contrário aos seus desígnios. Assim, logo ao pisar o consulado, o ódio que ele nutria por mim já era bastante para decretar minha proscrição imediata. E foi o que ele fez, incluindo expressamente o meu nome entre o dos 200 infelizes que mandou para a morte nas costas bravias da África. Se, por obra da providência, eu escapei a essa proscrição, teria de ser muito prudente enquanto durasse o seu reinado, para fugir às armadilhas que ele pudesse me preparar. Assim, minha inclinação e minha situação coincidiram para fazer-me apreciar o recolhimento e, juntas, conduziram-me aos estudos. Todavia, quando, a certo ponto de meus trabalhos de explorador, revi os frutos da exploração feita, constatei, um tanto surpreso, que as maiores dificuldades não estavam onde antes as imaginara, e que o problema residia menos em se amontoar materiais para com eles erguer a projetada estrutura, do que em conhecer-lhes bem a natureza para organizá-los, não de acordo com sua forma, mas segundo sua homogeneidade. A forma depende quase sempre do tempo e das circunstâncias externas, mas a homogeneidade contém a própria essência das coisas. Esta reflexão levou-me a examinar em profundidade várias doutrinas, que os sábios costumam classificar como díspares e opostas, e então me convenci de que essa disparidade e essa oposição residem só nas formas, sendo o núcleo basicamente o mesmo. Como resultado, pressenti a existência de uma grande unidade, fonte eterna de onde tudo emana, e vi claramente que os homens também não se afastam tanto assim da verdade quanto em geral o julgam. Seu maior erro é apenas buscá-la onde ela não se encontra, e se apegarem às formas quando, na verdade, deveriam evitá-las para se aprofundarem na essência, sobretudo considerando-se que elas são quase sempre obra sua, tal como acontece nos mais importantes monumentos literários, principalmente na cosmogonia de Moisés. Peço a liberdade de deter-me por um momento sobre este fato extraordinário, pois ele esclarecerá várias coisas que, do contrário, pareceriam turvas. Se, quando queremos escrever a história da Terra, tomamos essa cosmogonia segundo suas formas vulgares, conforme as traduções errôneas nos dão,
Logo nos encontramos numa contradição que se choca com as cosmogonias das nações mais ilustres, mais antigas e mais esclarecidas do mundo. Diante disto, torna-se necessário rejeitá-la de imediato ou então considerar os escritores sagrados dos chineses, hindus, persas, caldeus, egípcios, gregos, etruscos e celtas, que são nossos antepassados, como impostores ou imbecis, pois todos, sem exceção, dão à Terra uma antiguidade incomparavelmente maior que essa cosmogonia. Será preciso derrubar toda a cronologia das nações, mutilar sua história, diminuir tudo o que elas viram de grande, aumentar tudo o que lhes pareceu imperceptível e renunciar àquela exaltada sabedoria dos egípcios. Sabedoria que os maiores homens buscaram com o risco da própria vida e da qual Pitágoras e Platão nos transmitiram monumentos incontestáveis. Mas como rejeitar essa cosmogonia? Não se pode fazer isso porque, além de servir de base aos três mais poderosos cultos da Terra, seja pela sua antiguidade, pelo seu brilho ou pela sua expansão, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, é evidente, para quem pode sentir as coisas divinas, que, mesmo através do denso véu que os tradutores de Moisés estenderam sobre os textos daquele hábil teocrata, descobrimos traços inequívocos da inspiração que o animava. Contudo, ao consagrarmos essa cosmogonia tal como está contida nas traduções vulgares, devemos continuar nos isolando do resto do mundo, considerar ímpio ou falso tudo o que não lhe esteja conforme, fazer com que a Europa esclarecida e poderosa trate como sacrílego o resto da terra, e comportarmos-nos em relação a ela como se comportava, há alguns milhares de anos, uma pequena região ignorante e pobre chamada Judéia? Isto não é possível. Mas, dir-nos-ão, por que se inquietar com uma coisa que se deveria tranquilamente deixar cair no esquecimento? Os livros de natureza semelhante aos de Moisés são escritos para tempos de obscurantismo. O melhor que se pode fazer, em séculos radiosos como os nossos, é deixá-los para o povo, que os reverencia sem compreendê-los. Para criar os sistemas cosmogônicos e geológicos, os sábios não precisam ser instruídos sobre o que pensava, há 4.000 anos, o legislador dos hebreus. Nossas enciclopédias estão repletas de coisas admiráveis sobre o assunto. Admiráveis, verdade, se as julgarmos pela quantidade, mas de tal forma vãs e inúteis que, enquanto o livro de Moisés permanece há 40 séculos e prende a atenção dos povos, bastam alguns dias para derrubar aqueles com os quais pretendemos combatê-lo e apagar as frívolas obras literárias que se erguem contra aquele imponente meteoro. Crede, sábios da terra, que não é menosprezando os livros sagrados das nações, mas explicando-os, que mostrareis vossa ciência. Não se pode escrever a história sem monumentos, e a da terra não tem outros. Esses livros são os verdadeiros arquivos onde seus títulos se encontram. E preciso explorar-lhes as páginas veneráveis, compará-las entre si e saber encontrar nelas as verdades que, com frequência, ali se estiolam pela ação dos séculos. Assim pensava eu. Percebi que, se quisesse escrever a história da Terra, deveria conhecer os monumentos que a contêm e, sobretudo, assegurar-me de que 5 estaria em condições de explicá-los bem. A cosmogonia de Moisés é, sem dúvida, um desses monumentos. Portanto, seria ridículo pretender ignorá-la e, sem levá-la em conta, querer palmilhar um caminho que ela ocupa em toda a sua extensão. Mas se, como digo, o historiador é obrigado a deter-se diante desse monumental colosso e adotar-lhe os princípios, o que acontecerá com todos os outros monumentos que ele encontrará pelo caminho, e cujos princípios igualmente imponentes e venerados mostrar-se-ão contraditórios? O que fará ele com todas as descobertas modernas que não se poderão adaptar àqueles princípios? Dirá ele a evidência que ela é falaz e a experiência que ela deixou de mostrar o encadeamento dos efeitos com as causas? Não. A menos que a ignorância e o preconceito já lhe tenham vendado duplamente os olhos. Esse historiador sem dúvida raciocinará como eu faria em seu lugar. Digo a mim mesmo, como o Sefer de Moisés, que contém a cosmogonia desse homem célebre, é evidentemente fruto de um gênio muito elevado. Guiado por uma inspiração divina, ele só pode conter princípios verdadeiros. Se esse gênio por vezes errou, só pode tê-lo feito no encadeamento das consequências ao transpor as ideias intermediárias, ou ao atribuir a determinada causa efeitos que pertencem a uma outra. Mas esses erros insignificantes, a miúde derivados da elocução e do brilho das imagens, em nada atingem a verdade fundamental,
que é o cerne dos seus textos e que deve existir de maneira essencialmente idêntica em todos os livros sagrados das nações emanados, como o seu, da fonte única e fecunda de onde advém toda a verdade. Se esta não se manifesta como tal, é porque o Sefer, composto numa língua há muito ignorada ou perdida, não mais compreendido, e é porque seus tradutores, voluntária ou involuntariamente, desnaturaram-lhe ou perverteram-lhe o sentido. Depois de ter feito tal raciocínio, passei à sua aplicação. Examinei com toda a minha capacidade o hebreu do Sefer e não tardei em descobrir, como já disse antes, que ele não fora reproduzido nas traduções vulgares, e que Moisés praticamente não dissera em hebreu uma única palavra do que se podia ler no grego ou no latim. É totalmente inútil repetir aqui, em maiores detalhes, o que se pode encontrar já inteiramente desenvolvido na obra que escrevi a propósito do assunto. Para compreendermos isto, basta que eu diga que o tempo dedicado a escrever a história da Terra, após ter reunido os materiais, foi empregado quase que exclusivamente em explicar um só dos monumentos que os contém em parte, para que esse monumento de irrefutável autenticidade não contrariasse, pela sua oposição formal, a disposição da estrutura, tampouco o abalei em sua base, negando-lhe o apoio fundamental. Esta explicação, dada de maneira comum, não teria bastado. Era preciso provar aos outros, com muito trabalho e dificuldade, o que provara facilmente a mim mesmo. E, para restabelecer uma língua perdida há 24 séculos, era preciso criar uma gramática e um dicionário de radicais, e apoiar a tradução verbal de alguns capítulos do Sefer com grande quantidade de notas extraídas de todas as línguas do Oriente, e, finalmente, elevar 20 páginas de texto à altura de 2 volumes em quarto de explicações e provas. E isto não foi tudo, para tirar esses 2 volumes da obscuridade da minha gaveta, onde teriam fatalmente permanecido por falta de meios para subvencionar as consideráveis despesas com sua impressão, foi preciso dedicar-lhes atenção, o que não pude deixar de fazer sem pôr-me em uma espécie de evidência que desagradou a Napoleão, então todo-poderoso, e que me tornou vítima de sua perseguição. Surda, é verdade, porém não menos penosa, pois me privou dos únicos meios de subsistência que eu possuía. E verdade que meus 2 volumes foram publicados mais tarde, graças a uma conjuntura de circunstâncias peculiares que posso, com justiça, considerar providenciais. A impressão do meu livro sobre a língua hebraica, longe de me proporcionar os meios com os quais eu contava para prosseguir com meu projeto sobre a história da Terra, pareceram, ao contrário, acabar por dilapidá-los, levando-me a discussões metafísicas e literárias que, transformando-se em dissensões, levaram seu veneno até o recesso do meu lar. E assim o tempo passou. Mas se, favorecido por toda a força da juventude, eu tentei e não consegui realizar um projeto talvez desproporcional aos meus meios físicos e morais, deveria esperar mais tempo para fazê-lo agora, quando o outono da minha vida faz com que cada novo dia dissipe mais e mais os seus ardores. Seria presunção crer nisso. Mas o que eu não alcancei fazer outro talvez o consiga, em circunstâncias mais felizes que as minhas. Minha glória, se puder alcançá-la, será a de ter-lhe aberto ou aplainado o caminho. Já lhe dei, em minha tradução do Sefer de Moisés, uma base inabalável. Se algum dia puder terminar seus comentários, mostrarei que a cosmogonia desse grande homem está de acordo, na essência das coisas, com todas as cosmogonias sagradas que as nações receberam. Farei por ela o que fiz pelos versos de ouro de Pitágoras, em cujo exame provei que as ideias filosóficas e teosóficas neles contidas têm sido as mesmas em todos os tempos e em todos os homens capazes de concebê-las. Já mostrei a origem da poesia e fiz ver em que sua essência difere da sua forma, esteve sempre ligada à história da Terra, pois os primeiros oráculos foram feitos em versos, não sendo errado dizer que a poesia foi chamada de língua dos deuses. Entre os fragmentos com os quais trabalhei para penetrar na grande obra a que me referi, os que me pareceram mais dignos de vir à luz são os que tratam do estado social do homem e das diversas formas de governo. Mesmo que não os pudesse publicar, como útil subsídio aos que quisessem dedicar-se aos mesmos estudos que eu, parece-me que as circunstâncias iminentes em que nos encontramos assim o teriam determinado. Todos se ocupam com política, cada um sonha com sua utopia e não vejo, nas incontáveis obras que aparecem sobre o assunto, nenhuma que aborde os verdadeiros princípios.
Longe de esclarecer esse importante mistério da sociedade humana, do elo que a forma e da legislação que a rege, a maioria parece, ao contrário, destinada a envolvê-los nas mais densas trevas. Em geral, os que escrevem sobre este importante assunto estão mais ocupados consigo mesmo e com suas paixões particulares do que com a universalidade das coisas, cujo conjunto lhes escapa, circunscrevem por demais seus pontos de vista e mostram muito claramente que nada conhecem da história da Terra. Por terem ouvido falar dos gregos e romanos, ou lido os anais desses dois povos em 6 Heródoto ou Tucídides, em Tito Livio ou Tácito, imaginam tudo conhecer. Iludidos por guias embriagados por suas próprias ideias, eles percorrem, por sua vez e de 1000 outras maneiras, o mesmo caminho de areias movediças. Marcam incessantemente novos passos sobre vestígios apagados, para sempre acabar vagueando por desertos ou perdendo-se em precipícios. O que lhes falta, repito, é o conhecimento dos verdadeiros princípios. E esse conhecimento, que depende da universalidade das coisas, é sempre produto dela ou a produz irresistivelmente. Meditei muito tempo sobre esses princípios e creio tê-los penetrado. Minha intenção é torná-los conhecidos, mas esta empresa tem suas dificuldades porque, embora esses princípios tenham um nome muito conhecido e muito usado, falta muito para que esse nome dê a ideia precisa do universo imenso que ele expressa. Não bastaria nomeá-los, portanto, para deles dar sequer o mais tênue conhecimento, tampouco bastaria defini-los, porque toda definição de princípios incompleta pelo fato dela própria definir o indefinível e impor limites àquilo que não os tem. E imperioso vê-los agir para compreendê-los e procurar distingui-los em seus efeitos, porque é absolutamente impossível compreendê-los em sua causa. Essas e outras considerações, que se apresentarão claramente no decorrer desta obra, levaram-me a deixar de lado a forma didática ou dogmática pela forma histórica, que me permite pôr em ação ou em narrativa várias tramas cujo desenvolvimento, de outro modo, me seria proibido ou arrastaria por distâncias intermináveis. Ademais, esta forma histórica que preferi adotar ofereceu-me várias vantagens, permitiu-me não só trazer à cena e personificar os princípios políticos, de modo a melhor fazê-los sentir a ação, mas também apresentar em resumo o quadro específico da Terra sob este prisma, tal como o concebi e esbocei originalmente, para tomá-lo parte integrante do quadro geral ao qual me dediquei. Quero crer que um leitor desejoso de ir dos efeitos às causas, e destas aos acontecimentos anteriores, me perdoará os detalhes por demais conhecidos nos quais sou obrigado a entrar em favor das facetas quase desconhecidas ou completamente ignoradas que lhe estarei mostrando pela primeira vez. Penso também que ele me permitirá algumas hipóteses indispensáveis no caminho transcendental que tomei rumo à origem das sociedades humanas. Ele sem dúvida não me exigirá provas históricas numa época em que a história não existia, e se contentará com as provas morais ou físicas que lhe apresentarei. Provas tiradas de deduções racionais ou de analogias etimológicas. Basta que ele veja, quando as provas históricas aparecerem, que estas não contradizem de maneira alguma aquelas primeiras hipóteses, mas, ao contrário, as apoiam e são por elas apoiadas. Para encerrar este preâmbulo, resta-me dizer uma palavra, talvez a mais importante. Trataremos do homem, e este ser ainda não nos é conhecido nem em sua origem, nem em suas faculdades e nem na ordem hierárquica que ele ocupa no universo. Conhecê-lo em sua origem, isto é, em seu princípio ontológico, por enquanto não tem utilidade para nós, porque não precisamos saber o que ele era fora da ordem atual das coisas. Precisamos apenas conhecer o que ele é dentro dessa ordem. Assim, podemos deixar para a cosmogonia, da qual a ontologia é uma parte, o cuidado de nos ensinar a origem do homem, como nos ensina a origem da terra. É nos textos de Moisés e de outros escritores e hierógrafos que podemos aprender essas coisas. Mas não podemos deixar de inquirir a ciência antropológica, se ela existe, ou de criá-la, se não existe, para nos instruirmos sobre o que o homem é na qualidade de homem. Quais são as suas faculdades morais e físicas, como ele é formado intelectual e corporalmente, assim como inquirimos a ciência geológica ou geográfica quando queremos nos ocupar das formas internas ou externas da Terra. Acredito que meus leitores conhecem essas duas últimas ciências, pelo menos em geral, e que o homem corporal dispõe de tantas noções positivas quantas lhes são necessárias para ler a história comum como está normalmente escrita.
Mas, ao tratar do estado social do homem e da história política e filosófica do gênero humano, não é preciso repetir o que se encontra por toda a parte. Ao contrário, querendo expor coisas novas e me elevar a alturas pouco frequentadas, preciso tornar previamente conhecida a constituição intelectual e metafísica do homem. Como a concebo, para me fazer entender quando falar do desenvolvimento contínuo das suas faculdades morais e da ação destas. 2. O conhecimento do homem é indispensável ao legislador. No que consiste esse conhecimento? Neste ponto, peço um pouco da atenção raramente dada aos discursos preliminares, porque se trata menos de preparar o espírito para receber certas ideias do que de pô-lo em condições de bem compreendê-las antes de recebê-las. Como é sobre o homem e para o homem que os autores políticos e os legisladores escrevem, é evidente que, para eles, o primeiro e mais importante conhecimento deva ser o homem. Todavia, trata-se de um conhecimento que a maioria deles não teve, não procurou adquirir e muitas vezes foi incapaz de encontrar, mesmo quando o procurasse. Eles receberam o homem como os naturalistas e os físicos o apresentaram, mais conforme a ciência antropográfica do que a antropológica, como um animal. Participe do reino animal, e que não diferia dos outros animais exceto por um certo princípio de razão que Deus, ou melhor, a natureza adornada com este nome, lhe deu. Como dera plumas aos pássaros e pele aos ursos. Isto poderia levar-nos a chamá-lo de animal racional. Porém, como esse princípio da razão, segundo os fisiologistas mais profundos, parecia não ser estranho a certas classes de animais como cães, cavalos, elefantes, etc. E como vimos papagaios aprenderem uma linguagem e se servirem da palavra para expressar ideias racionais, seja respondendo perguntas ou fazendo-as, como nos informa Locke, observamos que o homem desfrutava desse princípio apenas mais ou menos em relação aos outros animais, e que ele devia essa superioridade acidental tão só à agilidade dos seus membros e à perfeição dos seus órgãos, que lhe permitiram o desenvolvimento total. Atribuía-se à forma da sua mão, por exemplo, todos os progressos nas ciências e nas artes. E não havia receio em insinuar que um cavalo poderia ter se igualado a Arquimedes como geômetra ou a Timóteo como músico se a natureza o tivesse dotado de membros tão ágeis e dedos tão afortunadamente conformados. Nesse 7 aspecto, o preconceito estava tão profundamente arraigado que um historiador moderno ousaria afirmar que a única diferença real entre o homem e o animal está nos trajes. Um outro autor, bem mais famoso, considerando essa superioridade racional que o homem às vezes manifesta como um clarão ilusório que diminui a força do seu instinto, altera sua saúde e perturba o seu repouso, como se ele próprio pudesse estar doente e perturbado, assegurou que se a natureza nos pretendeu sadios, o homem que medita é um animal corrompido. Ora, se apenas por meditar o homem se corrompe, maior será a razão se ele contempla, se ele admira e, principalmente, se ele adora. Após termos apresentado tais premissas, quando ponderamos sobre o estado social e, não vendo no homem senão um animal mais ou menos perfeito, arvoramo-nos em legisladores, é evidente que, a menos que sejamos inconsequentes, só poderemos propor leis instintivas, cujo efeito certo é o de conduzir o gênero humano para uma natureza áspera e selvagem, da qual sua inteligência tende sempre a afastá-lo. É isto que veem os outros escritores que, aliando uma exaltação maior de ideias à mesma ignorância de princípios, e assustados com as consequências a que seus tristes preceptores os conduzem, lançam-se vigorosamente para o lado oposto, transpondo o meio termo justo tão recomendado pelos sábios. Aqueles faziam do homem um animal puro, estes fazem dele uma inteligência pura. Uns colocavam seu ponto de apoio nas suas necessidades mais físicas, outros o situam nas suas esperanças mais espirituais. Enquanto os primeiros encerram-no dentro de um círculo material de onde todos os poderes do seu ser compelem-no a sair, os segundos, perdendo-se nas mais vagas abstrações, lançam-no numa esfera infinita ante cuja aparência sua própria imaginação recua amedrontada. Não. O homem não é nem um animal nem uma inteligência, é um ser intermediário, situado entre a matéria e o espírito, entre o céu e a terra, para servir-lhes de elo. As definições que procuramos dar-lhe pecam pela carência ou pelo excesso. Quando o chamamos de animal racional, dizemos pouco, quando o qualificamos de inteligência servida de órgãos, falamos demais. O homem, tomando suas próprias formas físicas pelas de um animal, ele é mais que racional, inteligente e livre.
Concedendo é que ele seja uma inteligência em sua parte puramente espiritual, não é verdade que essa inteligência seja sempre servida por órgãos, pois estes, visivelmente independentes dela, são a miúde conduzidos por impulsos cegos e geram atos que ela reprova. Se me pedissem para definir o homem, diria que ele é um ser corpóreo elevado à vida intelectual, susceptível de admiração e adoração, ou então um ser intelectual servido de órgãos, susceptível de degradação. Mas as definições, sendo exatamente o que são, sempre representarão muito mal um ser tão complexo. Melhor é procurar torná-lo conhecido. Consultemos, por instantes, os arquivos sagrados do gênero humano. Os filósofos, naturalistas ou físicos que incluíram o homem na classe dos animais cometeram um erro grave. Iludidos pelas suas observações superficiais, pelas suas experiências frívolas, eles se esqueceram de consultar a voz dos séculos, as tradições de todos os povos. Se tivessem aberto os livros sagrados das mais antigas nações do mundo, os dos chineses, hindus, hebreus ou persas, eles teriam visto que o reino animal já existia, completo, antes da aparição do homem. Quando o homem surgiu no palco do universo, ele formou sozinho um quarto reino, o reino nominal. Esse reino é chamado de Panku pelos chineses, Puru pelos brahmanes, Kai-Hormuz pelos seguidores de Zoroastro e Adão pelos hebreus e por todos os povos que aceitem o Sefer de Moisés, que se liguem a ele através do Evangelho, como os cristãos, ou que se retemperem nele através do Alcorão e do Evangelho, como os muçulmanos. Sei muito bem que, atualmente, os intérpretes desses livros que se atem unicamente às formas literais e vulgares e que permanecem alheios à maneira de escrever dos antigos consideram que Panku, Puru, Kai-Hormuz ou Adão é um único homem, o primeiro indivíduo da espécie. Mas já dei provas suficientes, em minhas traduções da cosmogonia de Moisés contida nos 10 primeiros capítulos do Sefer, de que devemos entender que Adão não é um homem específico, mas o homem em geral, o homem universal, o gênero humano inteiro, o reino nominal, enfim. Se as circunstâncias um dia me permitirem apresentar meu prometido comentário sobre essa cosmogonia, provarei também que o primeiro homem dos chineses, dos hindus e dos persas, Panku, Puru ou Kai-Hormuz, deve ser igualmente universalizado e concebido não como um único homem, mas como a reunião de todos os homens que entram ou entrarão na composição desse grande todo que chamo de reino nominal. Por último, não obstante as numerosas provas apresentadas em apoio da minha tradução, provas que ninguém ousou ainda atacar seriamente, decorridos 5 anos desde que foram apresentadas e se tornaram conhecidas, supondo que quiséssemos considerar Adão e os diferentes seres cosmogônicos a ele correspondentes nos livros sagrados de outras nações como um homem individual, sempre restaria a certeza de que todos esses livros concordam em separar esses seres do reino animal, fazendo-os surgirem sozinhos numa época diferente e tornando-os objeto de uma criação especial. Isto me autoriza a não confundir o homem com os animais, incluindo-o com eles na mesma categoria. Ao contrário, autoriza-me a fazer do gênero humano um reino superior, como o fiz. Por outro lado, interroguemos os mais sábios geólogos, os que penetraram mais profundamente no conhecimento material do nosso globo, e eles dirão que, ao se atingir determinada profundidade, não encontramos mais qualquer vestígio, qualquer resto que anuncie a presença do homem nos primeiros tempos do mundo, enquanto que os restos e ossadas dos animais são encontrados em profusão, o que 3 está perfeitamente concorde com as tradições sagradas a que me referi. Em meus exames sobre os versos de ouro de Pitágoras, já tive ocasião de falar do homem e de reunir, como que num feixe, as tradições sagradas, conservadas nos mistérios antigos e nos pensamentos dos teósofos e filósofos mais célebres, para com elas formar um todo que pudesse nos esclarecer sobre a essência íntima deste ser, mais importante e mais difícil de conhecer porque não pertence a uma natureza simples, material ou espiritual, nem mesmo a uma natureza dupla, material e espiritual ao mesmo tempo, e sim, como já demonstrei naquela obra, a uma natureza tríplice, ela própria ligada a um quarto poder que o constitui. Mais adiante reapresentarei esse resultado dos meus estudos anteriores e reconciliarei os 8 episódios disseminados a Lures, acrescentando-lhe alguns progressos que a meditação e a experiência me sugeriram desde então. Inicialmente, formulemos algumas ideias gerais. No momento em que o homem surgiu na Terra, os 3 reinos que formam o seu conjunto e a dividem já existiam.
Os reinos mineral, vegetal e animal já tinham sido objeto de 3 criações sucessivas, de 3 aparições ou de 3 desenvolvimentos. O homem, ou melhor, o rei nominal, foi o quarto. No Sefer de Moisés, o intervalo que separa essas diferentes aparições medido por uma palavra que expressa uma manifestação fenomenal, de modo que, tomando-o no sentido mais restrito, fizemo-lo representar um dia. É evidente, porém, que este sentido é forçado e não podemos deixar de ver nele um período de tempo indeterminado, sempre relativo ao ser ao qual é aplicado. Nas noções já mencionadas, onde os diferentes desenvolvimentos da natureza encontram-se enunciados mais ou menos como no Sefer de Moisés, normalmente se mede esse período pela duração de um grande ano, equivalente à revolução astronômica atualmente chamada de precessão dos equinócios, ou por uma de suas divisões, de modo que podemos concebê-la como sendo 9, 18, 27 ou 36 mil dos nossos anos comuns. Mas seja qual for a duração temporal desse período que Moisés chamou de manifestação, uma imensidão, um mar, um dia, não se trata disso aqui. O importante é ter demonstrado, de acordo com todas as cosmogonias, que o homem jamais foi incluído no reino animal. Ao contrário, esse reino, assim como os 2 outros mais inferiores, o vegetal e o mineral, foram incluídos no seu, e lhe foram totalmente subordinados. O homem, destinado a ser o elo que une a divindade à matéria, foi, segundo a expressão de um naturalista moderno, a cadeia de comunicação entre todos os seres. Colocado nos limites de 2 mundos, ele se transforma na voz da exaltação do corpo e na do aviltamento do espírito divino. A essência aperfeiçoada dos 3 reinos da natureza reuniu-se nele a um poder volitivo, livre em seu voo, que fez dele o tipo vivo do universo e a imagem do próprio Deus. Deus é o centro e a circunferência de tudo o que existe. O homem, imitando Deus, é o centro e a circunferência da esfera em que habita. Somente ele, nessa esfera, é composto das 4 essências. É também ele a quem Pitágoras designava pelo seu misterioso quaternário, imenso e puro símbolo, fonte da natureza e modelo dos deuses. A noção de todas as coisas é congênere ao homem, a ciência da imensidão e da eternidade está em seu espírito. É verdade que trevas densas muitas vezes lhe roubam o discernimento e o uso, mas basta-lhe o exercício assíduo das suas faculdades para transformar essas trevas em luz e dar-lhe a posse dos seus tesouros. Nada pode resistir ao poder da vontade quando esta, tocada pelo amor divino, princípio de toda virtude, age de acordo com a providência. Mas, prossigamos em nossas pesquisas sem nos embrenharmos mais nessas ideias, que estarão melhor situadas alhures nesta obra. 3. Constituição intelectual e metafísica do homem. Como já disse, o homem pertence a uma natureza tríplice, podendo, portanto, viver uma vida tríplice, uma vida instintiva, uma vida anímica ou uma vida intelectual. Estas 3, quando estão todas desenvolvidas, confundem-se numa quarta, que é a vida própria e volitiva desse ser admirável, cuja fonte imortal encontra-se na vida e na vontade divinas. Cada uma dessas vidas possui um centro específico e sua esfera apropriada. Procurarei apresentar ao espírito do leitor uma visão metafísica da constituição intelectual do homem. Previno, porém, que ele não deve conceber nada de material sobre o que lhe direi a este respeito. Embora seja obrigado a me servir de termos que lembram objetos físicos para fazer-me compreender, como centro, esfera, circunferência, raio, etc. Não se deve pensar que algo de corporal, sobretudo de mecânico, entra nestas coisas. As palavras que usarei, na falta de outras melhores, devem ser compreendidas somente em seu espírito, abstraindo-se-lhes toda a matéria. Portanto, considerado espiritualmente, e na ausência dos seus órgãos corporais, podemos conceber o homem sob a forma de uma esfera luminosa, na qual 3 focos internos dão origem a 3 esferas distintas, todas envolvidas pela circunferência daquela esfera. De cada um desses 3 focos irradia-se uma das 3 vidas a que me referi. Ao foco inferior pertence a vida instintiva, ao foco intermediário, a vida anímica, e ao foco superior, a vida intelectual. Desses 3 centros vitais, podemos considerar o centro anímico como ponto fundamental, a primeira causa sobre a qual repousa e se move toda a estrutura do ser espiritual humano. Esse centro, desdobrando sua circunferência, atinge os 2 outros centros, reunindo sob ele próprio os pontos opostos das 2 circunferências que eles desdobram.
De modo que as três esferas vitais, movendo-se uma na outra, comunicam-se suas naturezas diversas e influenciam-se mutuamente. Desde que o primeiro movimento é dado ao ser humano como poder, e que ele passa do poder ao ato por um efeito da sua natureza, assim determinada pela causa primeira de todos os seres, o foco instintivo atrai e desenvolve os elementos do corpo. O foco anímico cria a alma e o intelectual elabora o espírito. Portanto, o homem compõe-se de corpo, alma e espírito. Ao corpo pertencem as necessidades, à alma as paixões e ao espírito as inspirações. À medida que cada foco aumenta e se irradia, ele desenvolve uma circunferência que, dividindo-se pelo seu próprio raio, apresenta 6 pontos luminosos. E a cada um deles se manifesta uma faculdade, isto é, um modo específico de ação, segundo a vida da esfera seja anímica, instintiva ou intelectual. Para evitarmos confusão, daremos nome a apenas 3 dessas faculdades em cada circunferência, 9 ao todo, a saber, para a esfera instintiva, a sensação, o instinto e o senso comum. Para a esfera anímica, o sentimento, o entendimento e a razão. Para a esfera intelectual, o assentimento, a inteligência e a sagacidade. A origem de todas essas faculdades está, em primeiro lugar, na esfera instintiva, onde todas nascem e onde recebem suas primeiras formas as 2 outras esferas. Desenvolvendo-se mais tarde, recebem suas faculdades relativas em segundo lugar e por transformação. Isto é, a esfera instintiva, já inteiramente desenvolvida, e levando, pelo seu ponto circunferencial, a sensação ao centro anímico, por exemplo, abala este centro. Este centro se desenvolve, apodera-se dessa faculdade que o toca e transforma a sensação em sentimento. Esse sentimento, conduzido de igual modo ao centro intelectual, desde que todas as condições para isto sejam satisfeitas, é por sua vez absorvido por esse centro, é transformado em assentimento. Da mesma forma, o instinto propriamente dito, passando da esfera instintiva para a anímica, transforma-se ali em entendimento e o entendimento torna-se inteligência ao passar desta para a esfera intelectual. Essa transformação ocorre em todas as outras faculdades deste tipo, independente do número. Mas esta transformação, que ocorre nas faculdades do gênero sensação, que considero como afeições circunferenciais e, por conseguinte, exteriores, ocorre também nas necessidades, que são afeições centrais. Desse modo, a necessidade, levada do centro instintivo ao centro anímico, ali se torna ou pode tornar-se paixão. E se essa paixão passa do centro anímico ao centro intelectual, ela pode assumir o caráter de uma inspiração e reagir sobre a paixão, como esta reage sobre a necessidade. Por enquanto, consideremos que toda afeição circunferencial do gênero sensação provoca um movimento mais ou menos forte no centro instintivo, onde se apresenta imediatamente como prazer ou dor, conforme esse movimento seja agradável ou desagradável e tenha sua fonte no bem ou no mal físico. A intensidade do prazer ou da dor está relacionada com a do movimento provocado e com sua natureza. Se esse movimento tem certa força, e conforme seja agradável ou desagradável, ele gera 2 efeitos inevitáveis, a atração, que o faz sedutor, ou o medo, que o faz repelente. Sendo fraco ou indeciso, ele produz ainda a indolência. Assim como o centro instintivo percebe, pela sensação, o bem e o mal físico sob os nomes de prazer ou dor, o centro anímico desenvolve, pelo sentimento, o bem e o mal morais sob os nomes de amor ou ódio. O centro intelectual apresenta o bem e o mal intelectuais sob os nomes de verdade ou erro. Mas esses efeitos inevitáveis de atração ou temor, atribuídos à sensação instintiva, conforme excite o prazer ou a dor, não sobrevivem a essa sensação, desaparecendo com ela. Já na esfera anímica, o sentimento que gera o amor ou o ódio, causando igualmente 2 efeitos certos, o desejo ou o terror, longe de desaparecerem com a causa do sentimento que os produziu, ainda persistem por muito tempo com esse mesmo sentimento. Assumem o caráter de paixões e atraem ou repelem a causa que os gerou. Aí está a diferença notável entre a vida instintiva e a vida anímica, e o leitor atento e curioso deve observá-la e pensar sobre ela. Todas as sensações instintivas são atuais e seus efeitos são instantâneos. Mas os sentimentos anímicos são duradouros, independentemente do movimento físico que os produza.
Quanto aos sentimentos intelectuais que afirmam a verdade ou o erro, eles não são apenas duradouros como os sentimentos, porém mais influentes depois que passaram. Quanto à indolência, que provoca um movimento fraco ou indeciso na sensação física, ela se transforma em apatia no sentimento moral e naquela espécie de indiferença no assentimento intelectual, que confunde a verdade com o erro e deixa indiferente um e outro. Este estado, habitual tanto na infância do indivíduo como no alvorecer do reino, é igualmente predominante nos quatro primórdios das sociedades. Essa existência tríplice do homem, embora já pareça muito complicada devido às numerosas ações e reações que atuam incessantemente entre si, e também devido às necessidades instintivas, às paixões anímicas e às inspirações intelectuais, seria ainda muito simples e denotaria apenas a existência de um ser necessitado, se não tivéssemos de levar em conta essa quarta vida, que contém as três outras e dá ao homem a liberdade que ele não teria sem ela. Redobremos aqui a atenção, pois o assunto é importante e difícil. Sobre o próprio centro da esfera anímica, causa primeira do ser espiritual humano, se apoia um outro centro que lhe é inerente, cuja circunferência, desdobrando-se, atinge os pontos extremos das esferas instintiva e intelectual, envolvendo-as igualmente. Essa quarta esfera, em cujo interior movem-se as três esferas do instinto, da alma e do espírito, dependendo do lugar e conforme procurei descrever, é a esfera do poder eficiente, volitivo, cuja essência, emanada da divindade, é indestrutível e incontestável como ela. Essa esfera, cuja vida se irradia incessantemente do centro para a circunferência, pode ampliar-se ou restringir-se no espaço etéreo até os limites que se poderia chamar de infinitos, se Deus não fosse o único ser infinito. Eis aí a esfera luminosa de que falei no começo deste artigo. Quando a esfera está suficientemente desenvolvida, sua circunferência, determinada pela extensão do seu raio, admite grande número de faculdades, umas primordiais, outras secundárias, de início frágil, mas que se fortalecem gradativamente à medida que o raio que as produz se fortalece e engrandece. Dentre essas faculdades mencionaremos apenas 12, 6 primordiais e 6 secundárias, partindo das mais inferiores para as mais elevadas. Essas 12 faculdades são a atenção e a percepção, a reflexão e a repetição, a comparação e o julgamento, a retenção e a memória, o discernimento e a compreensão, a imaginação e a criação. O poder volitivo, que leva suas faculdades consigo por toda parte, as coloca onde quiser, na esfera instintiva, na anímica ou na intelectual, porque esse poder está sempre no lugar onde deseja estar. A vida tríplice que descreve é seu domínio, usando vontade, sem que nada possa atentar contra sua liberdade, exceto ele mesmo, como mostrarei no decorrer desta obra. Assim que uma sensação, um sentimento, um assentimento se manifestam em uma das três vidas que lhe estão submetidas, ele tem sua percepção pela atenção que lhe dai. Utilizando sua faculdade de buscar para si a repetição, mesmo na ausência da sua causa, ele os examina pela reflexão. A comparação que ele faz destes, segundo o tipo que aprova ou reprova, determina seu julgamento. Em seguida, ele forma sua memória pela retenção do seu próprio trabalho, chega ao discernimento e, por conseguinte, à compreensão, e finalmente reúne e coteja pela imaginação as ideias disseminadas e chega à criação do seu pensamento. Como vemos, não é correto que se confunda, na linguagem comum, uma ideia com um pensamento. Uma ideia é o efeito simples de uma sensação, de um sentimento ou de um assentimento, ao passo que um pensamento é um efeito composto, um resultado por vezes imenso. Ter ideias é sentir, ter pensamentos é operar. A mesma operação que acabo de descrever sucintamente é executada de igual modo sobre as necessidades, as paixões e as inspirações, mas, neste último caso, o trabalho do poder volitivo é central, ao passo que no primeiro ele era circunferencial. É aqui que esse poder magnífico se mostra em todo o seu esplendor, torna-se um tipo do universo e merece o nome de microcosmo que toda a antiguidade lhe deu. Assim como a esfera instintiva atua pela necessidade, a anímica pela paixão e a intelectual pela inspiração, a volitiva atua pela determinação, e desta depende a liberdade do homem, sua força e a manifestação de sua origem celeste. Nada é tão simples quanto esta ação que filósofos e moralistas têm tido tanta dificuldade em explicar. Tentarei torná-la compreensível.
A presença de uma necessidade, de uma paixão ou de uma inspiração provoca, na esfera onde é produzida, um movimento giratório mais ou menos rápido, conforme a intensidade de uma ou outra. Este movimento é normalmente chamado de apetite ou apetência no instinto, e emoção ou arrebatamento na alma e no espírito. Muitas vezes esses termos substituem-se uns aos outros e variam com sinônimos cujo sentido expressa mais ou menos força no movimento. O poder volitivo, assim abalado, tem 3 determinações que ele pode seguir livremente. Primeiro, ele cede ao movimento e sua esfera gira na mesma direção da esfera agitada. Segundo, ele lhe resiste, girando no sentido oposto. Terceiro, ele permanece em repouso. No primeiro caso, ele se deixa constranger pelo instinto, encantar pela alma ou comover pelo espírito, e é conivente com a necessidade, a paixão ou a inspiração. No segundo caso, ele as enfrenta e amortece-lhes o movimento com o seu. No terceiro, ele suspende a aquiescência ou a recusa e examina o que melhor lhe convenha fazer. Seja qual for a sua determinação, sua vontade eficiente, livremente manifesta, encontra meios de servir às suas diversas apetências, combatê-las ou meditar sobre suas causas, suas formas e suas consequências. Esses meios, encontrados na irradiação contínua do centro para a circunferência e desta para o centro, são muito numerosos. Mencionarei aqui apenas os que dizem respeito mais especificamente às 12 faculdades já citadas. A atenção e a percepção agem por individualização e numeração. A reflexão e a percepção, por decomposição e análise. A comparação e o julgamento, por analogia e síntese. A retenção e a memória, por método e categoria. O discernimento e a compreensão, por indução e dedução. A imaginação e a criação, por abstração e generalização. O emprego desses meios, e de muitos outros que demoraríamos muito para citar, chama-se meditação. Esta constitui a força da vontade que a emprega. A aquiescência dessa vontade, ou sua resistência, conforme sejam bem ou mal aplicadas, conforme sejam discutidas momentaneamente ou por muito tempo, fazem do homem um ser poderoso ou fraco, elevado ou vil, sábio ou ignorante, virtuoso ou pervertido. As oposições, as contradições e os tumultos de sentimento de toda sorte que se avolumam em seu seio são causados apenas pelos movimentos das 3 esferas vitais. A instintiva, a anímica e a intelectual, muitas vezes opostas entre si, e com mais frequência ainda em contradição com o movimento regulador do poder volitivo, que recusa sua adesão determinativa ou que só a concede após violentos combates. Quando as resoluções da vontade têm lugar sobre os objetos da atividade da sensação, do sentimento ou do assentimento, a aquiescência ou a resistência seguem simultaneamente o impulso do instinto, do entendimento ou da inteligência, e levam seu nome. Quando precedidas da meditação, elas assumem o caráter do senso comum, da razão ou da sagacidade, e dizemos que elas lhes pertencem e podem até mesmo ser sua própria criação. Após esta rápida descrição da constituição intelectual e metafísica do homem, creio ser desnecessário dizer que isto não passa de um esboço e exige de quem quiser entendê-lo na sua totalidade e nos seus detalhes, uma atenção muito intensa e um estudo constante. Gostaria de evitar tanto trabalho aos meus leitores, e poder-se-ia talvez pensar que eu conseguiria fazê-lo entrando em maiores detalhes, ledo engano. Isto só me faria estender a descrição, o que apenas lhe diminuiria a clareza. Disse tudo o que era essencial dizer, envidei todos os esforços para bem determinar as massas. Quanto aos detalhes, é preciso evitá-los tanto quanto possível num assunto em que eles são infinitos, o que acontece precisamente neste caso. Ademais, teremos, nesta obra, várias ocasiões de aplicar e desenvolver os princípios que apresentei. Por ora resta-me apenas prevenir sobre algumas dificuldades que poderemos encontrar na sua aplicação. Como o homem jamais foi analisado com tanto rigor no seu conjunto como acabo de fazer, e tampouco sua anatomia metafísica jamais foi apresentada com tanta clareza, estamos acostumados a frequentemente tomar uma só das suas partes como todo e dar o nome de alma, por exemplo, não apenas a alma propriamente dita, mas também as 3 esferas vitais e até a esfera volitiva que as envolve. Outras vezes, contentamo-nos em dar ao conjunto o nome de espírito, em oposição a corpo, e também inteligência, em oposição a instinto.
Até pouco tempo considerava-se apenas o entendimento como a reunião de todas as faculdades, e a razão como a regra universal, certa ou errada, de todas as determinações da vontade. Esse abuso dos termos não poderia ser perigoso se pudesse ser compreendido. O que se faz por hábito pode-se continuar fazendo para a comodidade do discurso e para evitar a prolixidade de uma elocução complicada. Mas é preciso tomar cuidado para não fazê-lo por ignorância. Se quisermos conhecer o homem em si, é preciso considerar o que acabo de descrever, pois ele é assim. Contudo, quando digo que o homem é assim, deve-se entender que se trata do homem em geral, considerado de maneira abstrata na possibilidade da sua essência. O homem individual raramente é desenvolvido em todas as suas variações mentais, mesmo hoje em dia, quando o reino nominal desfruta de grande poder na natureza. Nos primórdios do reino, a maior parte da humanidade estava longe de ser o que é atualmente. No indivíduo, a vida instintiva predominava, a vida anímica apenas lançava fracas centelhas e a intelectual existia apenas como embrião. Assim como vemos uma criança nascer, com todos os seus órgãos débeis, privada, inclusive da maior parte dos sentidos físicos, sem qualquer indicação das faculdades imponentes que deverá ter um dia, assim como a vemos desenvolver-se pouco a pouco, tomar forças, adquirir a audição e a visão que lhe faltavam, crescer, conhecer suas necessidades, manifestar suas paixões, dar provas da sua inteligência, instruir-se, esclarecer-se e, finalmente, tornar-se um homem perfeito pelo uso da sua vontade. Assim também devemos considerar que o reino nominal passa por todas as fases da infância, adolescência, juventude e maturidade. Um homem em particular está para a grande nação assim como uma grande nação está para o reino em geral. Quem sabe, por exemplo, quantos homens completaram sua existência desde os mais pálidos albores da aurora da vida até seu extremo declínio, entre os povos da Assíria ou do Egito, durante a longa existência destes. E quem sabe quantos povos semelhantes estarão destinados também a brilhar e se extinguir no palco do mundo, antes que o homem universal entre em decadência. Ao traçar o quadro metafísico que vimos, considerei o homem no mais amplo desenvolvimento que ele pode atingir atualmente. Todavia, este desenvolvimento não pertence a todos os homens e sequer à maioria deles, sendo o apanágio de apenas pequeno número. A natureza não fez os homens iguais, e as almas diferem ainda mais que os corpos. Já enunciei esta grande verdade nos meus exames dos versos de ouro de Pitágoras, mostrando ser essa a doutrina dos mistérios e o pensamento de todos os sábios da antiguidade. A igualdade está, sem dúvida, na essência volitiva de todos, pois é divina. Mas a desigualdade introduziu-se nas faculdades através da diversidade do emprego e da diferença do exercício. Tampouco o tempo é medido de igual modo para uns e para outros, as posições mudaram e os caminhos da vida encurtaram-se ou alongaram-se. E embora seja certo que todos os homens, partidos do mesmo princípio, devam chegar ao mesmo objetivo, a grande maioria deles está longe de alcançá-lo. E enquanto alguns já o atingiram e outros estão prestes a fazê-lo, muitos, obrigados a recomeçar seu percurso, apenas escapam ao nada que os teria tragado se a eternidade da sua existência não estivesse assegurada pela eternidade do seu autor. Portanto, na atualidade das coisas, a igualdade anímica é uma quimera ainda maior que a igualdade das forças instintivas do corpo. A desigualdade está por toda parte, mais na inteligência do que em todo o resto, porque existe, entre os homens de hoje, principalmente entre aqueles cuja civilização está apenas delineada, um grande número cujo centro intelectual sequer começa a se desenvolver. Quanto à igualdade política, veremos mais adiante, nesta obra, o que devemos pensar a respeito. 4. O homem é um dos 3 grandes poderes do universo. Quais são os outros 2? Evitemos a falha que quase todos os filósofos têm cometido, sobretudo nestes tempos modernos, e pensemos que, se é ridículo pretender escrever sobre o homem sem conhecê-lo, ao mesmo tempo é ridículo e odioso pretender traçar-lhe um caminho sem saber claramente seu lugar de origem, o destino para o qual se dirige e o objetivo da jornada. Conheçamos bem, sobretudo, a sua posição e, como ele próprio é um poder, indaguemos atentamente quais são os poderes superiores e inferiores com os quais ele deve estar em contato. Que o homem universal é um poder, foi constatado por todos os códigos sagrados das nações e observado por todos os sábios, e todos os verdadeiros eruditos o reconhecem.
Li num dicionário de História Natural, recentemente publicado, estas frases notáveis: o homem possui a essência do poder organizador. É em seu cérebro que desabrocha a inteligência que presidiu a formação dos seres. Ele nasce ministro e intérprete das vontades divinas sobre tudo o que respira. Confiaram-lhe o cetro da terra. Cerca de 15 séculos antes da nossa era, Moisés pusera estas palavras na boca da divindade dirigindo-se ao homem: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. Que o esplendor deslumbrante, que o brilho aterrador que vos envolverá encha de respeito todos os animais. Desde as aves das regiões mais altas ao réptil que recebe o movimento original do elemento adâmico e até o peixe dos mares, sejam todos igualmente postos sob o seu domínio. E muito tempo depois de Moisés, o legislador dos chineses diria, em termos corretos e sem figuras de retórica, que o homem é um dos 3 poderes que regem o universo. É preferível, sem dúvida, receber estes textos e uma infinidade de outros que eu poderia citar neste mesmo sentido, do que acreditar como Anaxágoras, copiado por Helvécio, que o homem é um animal cuja inteligência total surge da conformação de suas mãos, ou então como Hobbes, a quem Locke e Condillac seguem, que ele não traz nada consigo, que nada pode usar sem o hábito, e que ele nasce perverso e em estado de guerra com seus semelhantes. Mas embora seja verdade, como o afirmam todos os sábios e todos os teósofos ao tomarem o nome da divindade por testemunha, que o homem é um poder destinado pela sabedoria eterna a dominar a natureza inferior, a restabelecer a harmonia na discordância dos seus elementos, coordenar seus reinos entre si e elevá-los da diversidade à unidade, não é verdade, como homens mais entusiastas que judiciosos acreditaram sem refletir e examinar, que esse poder surgiu na Terra já completo, munido de todas as suas forças, possuidor de todos os seus desenvolvimentos e, por assim dizer, descendo do céu envolto numa glória obtida sem dificuldade e numa ciência adquirida sem trabalho. Essa ideia exagerada que surge do meio termo justo recomendado pelos sábios, surge também da verdade. Não há dúvida que o homem é um poder, mas um poder embrionário que, para manifestar suas propriedades, para alcançar os píncaros para onde seus destinos o chamam, tem necessidade de uma ação interior forçada por uma ação externa que reage com ela. Uma planta é celeste cujas raízes fixadas à terra devem sorver destas forças elementares para elaborá-las por meio de um trabalho específico, e que, elevando pouco a pouco seu tronco majestoso, cobrindo-se na sua estação de flores e frutos intelectuais, amadurecem-nos aos raios da luz divina, oferecendo-os em holocausto ao Deus do universo. Podemos prosseguir nesta comparação, que é muito justa. Uma árvore, quando ainda nova, não produz fruto algum, nem o cultivador lhe pede nenhum, pois sabe que sua importância e utilidade maiores exigem uma elaboração mais longa e tornam sua espécie menos precoce. Mas chegado o tempo da colheita, ele a faz, e cada estação que a renova deve aumentar-lhe a quantidade, se a bondade da árvore responder à bondade da cultura. Quando a colheita falha várias vezes seguidas sem que acidentes externos, tempestades e ventos destruidores tenham prejudicado sua fertilidade, considera-se que a árvore é má, daninha e, como tal, segundo a expressão enérgica de Jesus, deve ser arrancada e lançada ao fogo. Ora, o que a cultura é para a árvore, a civilização é para o homem. Sem a cultura, a planta abandonada a uma natureza pobre e enfraquecida só produzirá flores simples e sem beleza e frutos leitosos ou resinosos, insípidos ou azedos, frequentemente venenosos. Sem a civilização, o homem, entregue a uma natureza madrasta, severa para com ele por não reconhecê-lo como seu próprio filho, só desenvolverá faculdades selvagens, mostrando apenas o caráter de um ser deslocado, sofredor e feroz, ávido e infeliz. Deste modo, tudo no homem depende da civilização. É, portanto, sobre seu estado social que se apoia o edifício da sua grandeza. Olhemos atentamente para estes pontos importantes e não tenhamos medo de estudá-los. Não existe objeto mais digno do nosso exame nem estudos cujos resultados se nos afigurem mais vantajosos. Mas, como acabo de dizer, se o homem não é, antes de tudo, senão um poder embrionário que a civilização deve desenvolver, de onde lhe advirão os princípios dessa cultura indispensável? Respondo que eles virão dos 2 poderes aos quais ele se encontra ligado e dos quais deverá ser o terceiro, conforme a tradição do já mencionado teósofo chinês.
Esses dois poderes, entre os quais ele está situado, são o destino e a providência. Abaixo dele está o destino, natureza necessitada e naturada. Acima dele está a providência, natureza livre e naturante. Como rei nominal, ele é a vontade mediadora, a força eficiente, situada entre essas duas naturezas para servir-lhes de elo, de meio de comunicação, e para reunir duas ações, dois movimentos que, sem ele, seriam incompatíveis. Os três poderes que acabo de mencionar, a providência, o homem como rei nominal e o destino, constituem o ternário universal. Nada escapa à sua ação, tudo no universo lhe é submisso, tudo, exceto Deus, que, envolvendo-os em sua unidade insondável, forma com eles aquela tétrade sagrada dos antigos, esse imenso quaternário que é tudo no todo e fora do qual nada existe. Terei muito a dizer, nesta obra, sobre esses três poderes, e na medida do possível, mostrarei suas respectivas ações e o papel que cada um deles tem nos diferentes acontecimentos que modificam o cenário do mundo e alteram a face do universo. Será a primeira vez que os vemos aparecer juntos como causas motrizes, independentes uns dos outros, embora igualmente ligados à causa única que os rege. Será a primeira vez que os vemos agir segundo sua natureza, juntos e em separado e, assim, dar a razão suficiente de todas as coisas. Esses três poderes, considerados como princípios principiantes, são de difícil definição porque, como já enunciei, não se saberia nunca definir um princípio. Mas eles podem ser conhecidos pelos seus atos e percebidos em seus movimentos porque não saem da esfera na qual o homem individual está contido como parte integrante do homem universal. O que impede que se possa conhecer e perceber Deus do mesmo modo como se conhece e percebe os três poderes que dele emanam é que esse ser absoluto os contém sem estar contido, neles e os submete sem lhe ser submetido. Segundo a bela metáfora de Homero, ele segura a corrente de ouro que envolve todos os seres e que desce das alturas brilhantes do Olimpo até o centro do tenebroso Tártaro. Mas essa corrente, que ele agita a seu bel prazer, o deixa sempre imóvel e livre. Contentemo-nos em adorar em silêncio este ser inefável, este Deus fora do qual não há deuses, e sem procurar sondar-lhe a insondável essência, tentemos conhecer o poderoso ternário no qual ele se reflete, a providência, o homem e o destino. O que direi aqui será apenas, em substância, o que já disse em meus exames sobre os versos de ouro de Pitágoras ou Alhures, mas num assunto tão difícil é impossível não nos repetirmos. O destino é a parte inferior e instintiva da natureza universal, a que chamei de natureza naturada. Damos à sua ação propriamente dita o nome de fatalidade e a forma pela qual ela se manifesta chama-se necessidade. É ela quem liga a causa ao efeito. Os três reinos da natureza elementar, mineral, vegetal e animal, são o domínio do destino, isto é, tudo ali se passa de um modo fatal e inevitável, segundo leis previamente determinadas. O destino não causa o princípio de nada, mas apodera-se dele, desde que lhe seja dado, para dominar-lhe as consequências. É pela simples necessidade dessas consequências que ele influencia o porvir e se faz sentir no presente, pois tudo o que possui como propriedade sua está no passado. Portanto, podemos entender como destino aquele poder segundo o qual concebemos como as coisas feitas são feitas, que elas são assim e não de outro modo, e que, uma vez estabelecidas segundo sua natureza, elas têm resultados inevitáveis que se desenvolvem sucessiva e necessariamente. No momento em que surge na Terra, o homem pertence ao destino, que por muito tempo o arrasta no turbilhão da fatalidade. Porém, embora mergulhado nesse turbilhão, e de início submetido à sua influência como todos os seres elementares, ele traz consigo um germe divino que jamais poderia confundir-se inteiramente com ele. Esse embrião, que sofre a ação do próprio destino, desenvolve-se para enfrentá-lo. É uma centelha da vontade divina que, participando da vida universal, penetra na natureza elementar para trazer-lhe a harmonia. À medida que se desenvolve, esse embrião atua, segundo sua energia, sobre as coisas inevitáveis e atua livremente sobre elas. A liberdade é sua essência. Tal é o mistério do seu princípio que sua energia aumenta à medida que é aplicada, e sua força, embora infinitamente comprimida, jamais é vencida. Quando este embrião está totalmente desenvolvido, ele constitui a vontade do homem universal, um dos três grandes 13 poderes do universo.
Como já disse, esse poder, igual ao do destino, que lhe é inferior, e também ao da providência, que lhe é superior, exalta somente a Deus, ao qual os outros estão igualmente submetidos, cada um segundo sua posição. É a vontade do homem que, como poder mediano, reúne o destino e a providência. Sem ele, esses dois poderes extremos não só jamais se reuniriam, como também não se conheceriam. Essa vontade, desenvolvendo sua atividade, modifica as coisas coexistentes, cria coisas novas que se tornam imediatamente propriedade do destino e prepara, para o futuro, mutações no que está feito e consequências necessárias no que virá a ser. A providência é a parte superior e inteligente da natureza universal, a que dei o nome de natureza naturante. É uma lei viva, emanada da divindade, por meio da qual todas as coisas determinam seu potencial de ser. Todos os princípios inferiores emanam dela, todas as causas extraem do seu seio sua origem e sua força. O objetivo da providência é a perfeição de todos os seres, e esta perfeição incontestável ela recebe do próprio Deus. O meio que ela usa para atingir esse objetivo é o que chamamos de tempo. Mas, segundo a ideia que fazemos dele, o tempo não existe para ela. Ela o concebe como um movimento da eternidade. Esse poder supremo não age imediatamente, exceto sobre as coisas individuais. Mas essa ação, por um encadeamento das suas consequências, pode fazer-se sentir indiretamente sobre as coisas particulares, de modo que os menores detalhes da vida humana podem interessá-la ou ser por ela deduzidos, conforme estejam ligados por elos invisíveis a acontecimentos universais. O homem é um embrião divino que ela semeia na fatalidade do destino para modificar essa fatalidade e dominá-la através da vontade desse ser mediano. Sendo essencialmente livre, essa vontade pode impor-se tanto sobre a ação da providência como sobre a do destino, mas com a seguinte diferença, pelo menos: se ela realmente altera o acontecimento do destino, que era fixo e necessário, e isto opondo necessidade contra necessidade e o destino ao destino, ela nada pode contra o acontecimento providencial, precisamente porque este é indiferente em sua forma e sempre alcança seu objetivo, seja por que caminho for. Somente o tempo e a forma variam. A providência não está presa nem a um nem a outro, e a única diferença para o homem, que é muda as formas da vida, encurta ou alonga o tempo. Frui ou sofre conforme faça o bem ou o mal. Isto é, conforme ele una sua ação particular à ação universal, ou dela a diferencie. Eis o que posso dizer, em linhas gerais, sobre esses três grandes poderes que compõem o ternário universal e sobre a ação da qual todas as coisas dependem. Bem sei que o leitor, mesmo sem estar muito atento, verá que falta muita coisa no que acabo de dizer e poderia queixar-se da indefinição e obscuridade das minhas expressões. Mas se este assunto é vago e obscuro, não por culpa minha. Se fosse assim tão fácil fazer a distinção entre a providência, o destino e a vontade do homem, se pudéssemos chegar a conhecer esses três poderes sem esforços penosos, e se, à evidência da sua existência, pudéssemos acrescentar a classificação clara e precisa dos seus atributos. Não vejo por que algum sábio ainda não tivesse mostrado suas respectivas ações, nem tentado fundar sobre elas as bases dos seus sistemas, tanto físicos quanto metafísicos, políticos ou religiosos. Bom que ele tenha algumas dificuldades em fazer a distinção que tento fazer pela primeira vez desde Pitágoras ou Kung Tse, pois a maioria dos autores que me precederam no caminho viu apenas um princípio onde existem três. Uns, como Bossuet, atribuíram tudo à providência, outros, como Hobbes, fizeram com que tudo emanasse do destino, e um terceiro grupo, como Rousseau, só reconheceu, em toda parte, a vontade do homem. Muitos homens se perderam na trilha desses dois últimos e, seguindo a frieza da sua razão ou o ardor das suas paixões, acreditaram ver a verdade ora nas obras de Hobbes ora nas de Rousseau, porque é mais fácil compreender o destino e a vontade, que um e outro escolheram como causa única das suas meditações, do que na providência, cujo processo mais elevado e quase sempre envolto num véu exige uma inteligência mais calma para ser percebido e admitido, uma vez submetido à razão instintiva e menos perturbada pelas comoções das paixões anímicas. Para corresponder à esperança dos meus leitores gostaria, de bom grado, de poder demonstrar-lhes, à maneira dos geometras, a existência desses três poderes e de lhes ensinar a reconhecê-los por toda parte onde sua ação propriamente dita se manifeste. Mas esta seria uma tarefa tão inútil quanto ridícula.
Tal demonstração não pode limitar-se a um silogismo, um conhecimento também tão amplo não pode resultar de um dilema. Independente das palavras que eu empregue, é preciso que a meditação do leitor sempre supra a insuficiência do discurso. Eu me consideraria muito feliz, ao término da obra que me dedicarei, essa demonstração fizesse parte do conjunto dos fatos e que esse conhecimento estivesse contido na comparação e na aplicação que o leitor judicioso não deixará de fazer. Não me descuidarei de nada para lhe facilitar essa tarefa e aproveitarei todas as ocasiões, que se apresentarão em grande número, para rever as noções gerais já apresentadas e comprová-las mediante exemplos. Esta dissertação introdutória poderia terminar aqui porque, após ter exposto o motivo e o assunto da minha obra, e ter apresentado a análise das faculdades do ser que deverá ser seu objeto principal, desvendei previamente aqui as causas motrizes dos acontecimentos que descreverei. Entretanto, para responder na medida das minhas possibilidades ao desejo de alguns amigos cuja aprovação me é preciosa, e que insistiram para que eu entrasse em mais alguns detalhes sobre o que entendo ser os 3 grandes poderes que regem o universo, acrescentarei ao que já disse um exemplo específico, tirado do reino vegetal, aquele dos 3 reinos inferiores em que a ação desses 3 poderes mais é equilibrada e uniforme e parece expor-se melhor ao exame. Tomemos uma bolota de carvalho. Digo que esta bolota contém a própria vida de um carvalho, a germinação da árvore que traz seu nome, suas raízes, seu tronco, seus ramos, sua arborificação, sua frutificação, tudo o que comporá o carvalho, com a sequência incalculável de carvalhos que ele poderá produzir. Para mim, existem aqui 2 poderes claramente manifestos. Primeiro, sinto um poder oculto, incompreensível, imperceptível em sua essência, que infundiu nessa bolota a vida em potencial de um carvalho, que especificou essa vida, a vida de um carvalho e não a de um olmo, um álamo, uma nogueira ou qualquer outra árvore. Essa vida, que se manifesta na forma vegetal, e na forma vegetal 14 de um carvalho, está, não obstante, ligada à vida universal, pois tudo o que vive emana desta vida. Tudo 5 que é, não existem 2 verbos ser. Ora, esse poder oculto, que dá o poder de ser e especifica a vida nesse poder de ser, chama-se providência. Segundo, vejo nessa bolota um poder patente, compreensível, perceptível em suas formas que, manifestando-se como o efeito necessário da infusão vital de que falei, e que foi feito não se sabe como, mostrará irresistivelmente o porquê, isto é, fará surgir um carvalho toda vez que uma bolota se encontrar em situação conveniente para isso. Esse poder, que sempre se apresenta como a consequência de um princípio ou o resultado de uma causa, chama-se destino. Existe entre o destino e providência uma diferença notável. Para existir, o destino tem necessidade de uma condição, como acabamos de ver, ao passo que a providência não precisa de necessidade para ser. Portanto, existir é o verbo do destino, mas somente a providência é. Entretanto, no momento em que examino aquela bolota, tenho o sentimento de um terceiro poder que não está dentro da bolota e que pode dispor dela. Esse poder, que está ligado à essência da providência porque ele é, e também depende das formas do destino porque ele existe. Eu o sinto livre porque está em mim e nada me impede de desenvolvê-lo nos limites da minha força. Seguro a bolota, posso comê-la, assimilando-a à minha substância, posso dá-la a um animal, que a comerá, posso destruí-la, esmagando-a sob os pés. Posso semeá-la e fazê-la gerar um carvalho. Eu a esmago sob meus pés, a bolota é destruída. Terei suprimido seu destino? Não. Ele mudou, um novo destino, que é obra minha, começa para ela. Os restos da bolota se decompõem de acordo com leis fatais, fixas e irresistíveis. Os elementos nela reunidos para entrar em sua composição se dissolvem e cada um retorna ao seu lugar, e a vida a qual serviam de invólucro, inalterável em sua essência, transportada novamente pelo seu veículo apropriado nos canais nutritivos de um carvalho, fecundará outra bolota e se oferecerá de novo aos acasos do destino. O poder que é assim capaz de se apoderar dos princípios oferecidos pela providência e agir eficazmente sobre as consequências do destino chama-se vontade do homem. Essa vontade pode agir igualmente sobre todas as coisas, físicas e metafísicas, submetida à sua esfera de atividade, porque a natureza é idêntica em toda parte. Ela não só pode interromper e mudar o destino, como também modificar todas as suas consequências.
Ela também pode transformar os princípios providenciais, sendo esta, sem dúvida, a sua mais sublime vantagem. Darei um exemplo dessa modificação e dessa transformação, de acordo com a comparação que fiz no reino vegetal, que é mais fácil de compreender e generalizar. Vamos supor que, em lugar de examinar uma bolota, eu tenha examinado uma maçã, porém uma maçã silvestre, ácida, que ainda não recebeu as influências do destino. Se eu semear essa maçã e cultivar cuidadosamente a árvore que dela brotará, os frutos que ela produzir serão sensivelmente melhores e continuarão a melhorar cada vez mais com a cultura. Sem essa cultura, efeito da minha vontade, nada melhoraria, pois o destino é um poder estacionário que não conduz nada à perfeição. Mas como eu possuo a macieira melhorada pela cultura, posso, através de enxerto, servir-me dessa macieira para melhorar grande número de outras e modificar seus destinos, transformando-as de ácidas em doces. Posso fazer mais ainda. Posso transportar seu princípio para as plantas silvestres de outra espécie, transformando-as de arbustos estéreis em árvores frutíferas. Ora, o que se opera num reino usando-se a cultura, opera-se em outro se usando a civilização. As instituições civis e religiosas fazem neste o que as diferentes culturas e enxertos fazem naquele outro. Segundo o que acabo de dizer, parece-me fácil distinguir, no reino vegetal, a ação da providência, do destino e da vontade do homem, respectivamente. Sem dúvida, não é tão fácil assim no reino animal, e menos ainda no reino nominal. Mas tal ação não escapa da vista do espírito a ponto de esta visão não poder percebê-la uma vez que o espírito possa admitir sua existência. Nela, a ação do destino e a da vontade dirigem-se juntas rumo à descoberta. Reconheço que a providência a mais é oculta e a mais velada. Ela deve ser assim para que jamais possa ser compreendida. Se pudesse prever antecipadamente os desígnios da providência, o homem, em virtude do seu livre-arbítrio, poderia opor-se à sua execução. Isto jamais deve acontecer, pelo menos diretamente. De resto, há uma última pergunta que me podem fazer sobre a essência dos três poderes universais, cuja ação tentarei mostrar pela primeira vez. Eu disse que elas emanam do próprio Deus e formam um ternário que a unidade divina envolve. Mas, deveríamos concebê-las como três seres distintos? Não, mas como três vidas distintas num mesmo ser, três leis, três modos de ser, três naturezas contidas numa única natureza. O homem, cuja constituição metafísica já apresentei, uma imagem é resumida do universo. Ele vive igualmente de três vidas que sua unidade volitiva envolve. Ao comparar o universo com o homem, podemos conceber que a providência representa nele a esfera intelectual, o destino, a esfera instintiva e a própria vontade do homem, a esfera anímica. Essas esferas não são três seres distintos, embora, para não alongar-me por demais e para evitar as perífrases, eu as personificarei com frequência, mostrando sua ação. Como já disse, trata-se de três vidas diversas, vivendo da vida universal e dando vida particular a grande número de seres providenciais, instintivos ou anímicos, isto é, que seguem a lei da providência, do destino ou da vontade. Assim, quando eu disser, mais adiante, que a providência, o destino ou a vontade age, estarei dizendo, com isso, que a lei providencial, fatídica ou volitiva se desenvolve. Torna-se causa eficiente e produz este ou aquele efeito, este ou aquele acontecimento. Estarei dizendo também que, dependendo da ocasião, que se percebe facilmente, quaisquer seres submetidos a uma dessas leis servem a esse movimento ou o provocam. Para citar um exemplo entre mil outros, quando digo que a providência guiou Moisés, esta frase quer dizer que a lei providencial é a lei daquele homem divino e que ele vive principalmente da vida intelectual da qual ela é a reguladora. Quando digo que o destino provoca a tomada de Constantinopla pelos turcos, isto quer dizer que a tomada daquela cidade é uma consequência fatal de acontecimentos anteriores, e que o impulso dos turcos que a tomam obedece à lei fatídica a qual obedecem. Por fim, quando digo que Lutero é o instrumento da vontade do homem que provoca um cisma na cristandade, isto quer dizer que Lutero, arrastado por paixões anímicas muito fortes, torna-se intérprete de todas as 15 paixões análogas se suas e lhes oferece a um foco onde seus raios, encontrando-se e refletindo-se, geram uma conflagração moral que reduz a fragmentos o culto cristão. Feitos estes esclarecimentos e dadas estas explicações, acredito não ter esclarecido nem explicado tudo.
Mas sou obrigado a me apoiar um pouco na sagacidade do leitor, que suprirá o que eu possa ter omitido. Decidido a desvendar o que meus estudos e minhas meditações me ensinaram sobre a origem das sociedades humanas e sobre a história do homem, atrevi-me, em poucas páginas, a percorrer um espaço de 12.000 anos. Vi-me em presença de grande número de fatos que procurei classificar e de uma multidão de seres cujo caráter tracei rapidamente. Minha pena, consagrada à verdade, jamais cedeu diante dela. Sempre a disse com a forte convicção de dizê-la. Se meus leitores podem reconhecer o sinal indelével com que a providência a marcou, sua aprovação será a mais doce recompensa para meus esforços. Se, após reflexões judiciosas, eles julgarem que eu estava errado, atrevo-me, ainda assim, a me apoiar na equidade do seu julgamento para crer que, ao desconfiarem de que me tenha enganado, eles pelo menos não duvidarão da perfeita boa-fé que me impossibilita o desejo de iludir alguém.